Oi, gente, a gente segue entrevistando os vereadores eleitos para o próximo mandato aqui em Canoinhas. Hoje estou tendo o prazer de receber a segunda mais votada em outubro aqui em Canoinhas, a Rosi Crestani, do PRD, que é novata, né? Assim como a gente tem feito, até as pessoas podem estar perguntando, mas e os reeleitos? A gente vai deixar eles para o final, porque eles já foram também entrevistados aqui quando foram, né, vereadores de primeira viagem, como é o caso da Rosi, que hoje a gente tem o prazer de receber. Muito obrigado, Rosi, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Seja bem-vinda. A Rosi, ela é novata na política, novata na Câmara, mas aquilo que é, digamos assim, a essência do trabalho do vereador, ela já faz há muito tempo, lá na região de Felipe Schmidt, um dos distritos mais distantes aqui, né, do centro da cidade, e que tem uma população bastante considerável, e ali a Rosi já fez vários trabalhos sociais, se envolveu com igreja, com associações. Queria, inclusive, começar, né, com a pergunta que eu faço para todos os outros eleitos. Quem é a Rosi? Se apresente para o nosso público aí, Rosi, para quem não te conhece ainda, né? E olha que é pouca gente que não te conhece, né? Porque você pegou voto, inclusive, em quase todas, né, as sessões, né? Sim, todas as urnas. Teve um votinho, pelo menos. Tive um votinho, pelo menos, em todas as urnas, né, do município de Canoinhas. Então, quero agradecer a oportunidade, Imagina. agradecer primeiramente a Deus, né, por essa eleição expressiva, né? E meu nome é Rosi Crestani, filha de Ari Piotrowski e Maria da Luz. Tenho 2 filhos, um Oscar Júnior, que é agrônomo, e o André Crestani, que é médico, né? E também 2 netos, Lourenço e Benício, a minha nora Manuela. E eu queria agradecer, né, à população por ter depositado esse voto de confiança. São uma votação expressiva, a qual eu também fiquei surpreendida com o resultado, né? Mas a campanha, né, como a gente já falava, né, Ednei, antes, ela vem... uma campanha se faz ao longo da vida, né? Não é aos 45 dias que você vai ser eleito, né? Não é. Campanha. E a minha campanha, assim, eu considero que quem já foi preparando foi meus pais, meus sogros, o meu esposo, os filhos, né? Foram puxando os votos, né? E até em campanha, onde eu passei nas casas, nas famílias, que eu tive a oportunidade de visitá-los e o tempo hábil, eu sempre brincava, quem me conhece vai votar em mim, né? Brincava com o pessoal. Mas eu sou funcionária pública há mais de 20 anos, efetiva na rede municipal como professora, educadora, e também hoje eu sou coordenadora de um CI na minha comunidade, em Felipe Schmidt. Nasci aqui, natural de Canoinhas, mas sempre morei em Felipe Schmidt. Uhum. E Felipe Schmidt vai ser a sua bandeira, vamos dizer assim. Você vai, claro que, né, não é uma causa única, mas a sua principal bandeira dentro da Câmara de Vereadores vai ser defender os interesses de Felipe Schmidt, é isso? Não, quando eu entrei, não é só defender os interesses de Felipe Schmidt, né? É Canoinhas, né? Porque a minha votação, ela foi expressiva aqui na cidade, né? São quase 500 votos e no interior 700 e poucos votos. Então, a minha bandeira será a população, tanto da cidade como do interior. Eu sempre falava em campanha que é um todo, né? Claro que o que me levou a me candidatar foi o interior, as estradas, a saúde, né? Porque eu vejo assim que quando eu fiz a minha faculdade, a minha pós, com intenção de continuar a fazer o meu mestrado, eu assim fiz em cima da produção agrícola no distrito de Felipe Schmidt. Então, através disso, eu sempre vinha pensando, mas é muito dinheiro que a gente coloca nos impostos da prefeitura. E tem que ter alguém lá para brigar, para reivindicar, para pedir, para interceder, para escrever o que a gente precisa na comunidade. Não falando de prefeitos, a prefeita eu parabenizo ela pela coragem, né? Porque foi uma situação difícil que a Canoinhas passou, né? Ao enfrentar toda essa coisa que ocorreu, que é lamentável dentro da nossa cidade, o que aconteceu. Mas parabenizo ela, tanto os demais que ajudaram ela. E ela é nova, é uma menina inteligente, que tem tudo para dar certo, né? Então isso também teve um grande peso para que eu tivesse a coragem,
de correr essas eleições e lutar pelo povo, né? Tem gente que diz, mas a política ela não é boa, a política ela é uma coisa assim que não é viável, tem sujeira. Uhum. Mas eu não penso assim. A política, ela rege o mundo, né? O mundo é regido pela política. E se pessoas de bem não se colocar diante dessa... não se colocar diante de disponibilizar o seu nome à sociedade e tentar lutar, isso nunca a gente vai chegar a lugar nenhum. Os maus prevalecerão. Isso, né? os maus aproveitar. Serão... vai ficar ali aquela cadeira, aquele espaço para que outras pessoas mal intencionadas venham a ocupar o cargo. Uhum. Bom, a gente, é claro, você falou que até pela tua votação, 500 votos aqui no centro, né, mais 700 no interior, essa própria votação já te exige uma postura bem diversificada, né, no sentido de agradar a todos os públicos. Mas existem algumas questões do interior que são bastante relevantes. Por exemplo, Felipe Schmitt tem dificuldades lá com o posto de saúde, né, não funciona todo dia, a questão de estradas. Você comentou até agora um pouco sobre isso, como um grande problema que precisa de uma solução a curto prazo, né? Sim. Os postos de saúde, já conversando com a prefeita, e eu acho que isso vai ser solucionado, deverá ter uma pessoa lá atendendo durante um período das 8 às 5 da tarde. Porque as pessoas, que nem Felipe Schmitt, nós estamos 40 quilômetros longe da sede. Precisa tomar injeção, precisa um curativo, precisa uma pressão, um acompanhamento, diabetes, tem que ter lá. É o mínimo que as pessoas precisam, das coisas básicas dentro da comunidade, para não vir acarretar aqui e trazer outros problemas aqui no UPA, nos postos de saúde aqui da cidade. E eles vão centralizar, então também vai resolver um problema aqui, não vai acarretar um público maior aqui, né? E as pessoas, nem todos têm as condições, o carro próprio para vir, é um custo alto hoje para deslocar um carro lá da comunidade para vir tomar uma injeção, um acompanhamento, uma pressão. Então isso é uma luta minha quanto à saúde, também mãe de médico, né? Ele trabalhou 1 ano e pouco aqui no UPA, sempre questionando e me falando, me orientando. Conversamos também já com a prefeita. Então eu acho assim, coisas que têm que ser ajustadas, que tem como a gente resolver e deixar a população nesse sentido mais confortável. Né? Isso eram as reclamações que você mais ouvia quando você visitava as pessoas lá em Felipe Schmitt? Sim, tanto em Felipe Schmitt como em outras comunidades, né? As estradas. As estradas, claro, que o nosso tipo de solo aqui, ele, mesmo que seja todas as estradas hoje arrumadas, vem a chuva, vem o tempo de estiagem, elas vão se danificando. Então as estradas, além de arrumar, fazer os aterros, fazer alargamentos, porque tem os ônibus, né, da educação, dos alunos, né, que precisa ter uma segurança. E as estradas é o primeiro ponto de segurança, porque se nós conseguirmos manter as estradas, tem que manter, tem que fazer os aterros, arrumar os bueiros. E eu acho que isso a gente vai conseguir, porque nós somos do lado da prefeita, e tanto quanto os outros também, eu acredito que vão apoiar os projetos bons. Nós temos que se unir, dar as mãos e fazer uns projetos e buscar fazer alargamentos, aterros, tubulações, fazer uma coisa que deixe marcado na história de Canoinhas. E depois a conservação. Claro que isso ao longo do tempo, mas é uma luta constante minha nas estradas. As pessoas às vezes não podem nem vir por causa do bueiro lá que não passa, deu uma chuvarada à noite, não passa os carros, né? Então tem que ter, as estradas é o ponto que mais a população vinha reclamando, né? E é um direito de ir e vir, né, Ednei? Então é uma luta muito grande sobre as estradas e eu acredito que a gente vai levantar a bandeira sim. Tem muito agricultor falando também da necessidade de ter um trabalho mais efetivo nos acessos, né? Porque existe porteira adentro, mas eles dizem que tem dificuldade. Eu não sei se você ouviu muito a respeito disso, mas é um programa bom que tem que ser aprimorado, porque eu conversei com vários agricultores aí nesses últimos meses, em que fui fazer reportagens no interior, que reclamam disso, da falta de condição de acesso mesmo, do acesso, principalmente os produtores de leite, que precisam que o caminhão da integrada venha buscar o leite todo dia, né?
Isso, grande reclamação nas campanhas dos acessos, né? Então, a gente tem os pontos principais, as estradas principais, depois tem as entradas. Claro que é tudo dentro da legalidade, dentro da lei, e tem o porteiro adentro, coisas que têm que ser estudadas, né? Coisas que têm que ser aprimoradas. Mas as reclamações são grandes, mas a lei já diz que a prefeitura não pode entrar com maquinário na porteira dentro. Mas hoje as associações de moradores eles já cederam, já tem aquelas plainas que os agricultores podem usar. E o material, tem que ter algum projeto, algo que a gente tem que estudar ainda, ver para que pague menos essa arrumação, essas pedras, né? Aí tem que estudar muito a questão do bloco do produtor rural. Então, tudo isso é coisas a ser estudadas, desenvolvidas. Você pretende se debruçar sobre isso. Isso, me inteirar bem sobre o assunto. Rose, você falou ali no início sobre a tua história, tua trajetória, tua família, enfim, mas uma coisa que você não falou que eu gostaria que você falasse é da tua trajetória como membro da comunidade, digamos assim, a tua participação em associações, igreja, porque foram coisas que te credenciaram para essa campanha e que também te deram a vitória, né? Você se tornou conhecida por essas tuas interações com grupos sociais, né? Sim, eu desde menina, como eu já havia falado, resido em Felipe Schmidt, e eu tinha dentro assim de mim, desde menina, de ser algo assim mais liderança. Então, claro, sempre à frente da Associação de Moradores, presidente de capela de igreja, eu sempre trabalhei como secretária, presidente, vice-presidente, né? Sempre em busca de trazer algo melhor para nossa comunidade, né? E de mandar o recado, né, para as autoridades, né? Que o nosso distrito existe, que o município existe, né? Então, mas para isso, para mim poder conseguir ajudar, trazer alguma coisa, eu teria que ocupar um cargo que nem eu estou ocupando agora, né? Porque hoje, se eu for bater lá na Assembleia, como vereadora, eu vou ser atendida, né? Lá em Brasília, com deputados, senadores, eu só serei atendida ocupando um cargo político. Da maneira que eu era, eu poderia até tentar, mas eu não ia nem ser recebida. Então, a minha votação me surpreendeu, mas também eu venho fazendo um trabalho frente à comunidade, meus pais, desde sempre, né? Sempre liderando, ajudando, contribuindo dentro da comunidade. E isso eu tive a resposta agora nas urnas, né? Dessa eleição do dia 6. É o que realmente credencia alguém para ser um vereador, né? É essa base mesmo, estar ali no dia a dia com as pessoas. Você diz que você gosta muito de lidar com gente, né? Muito. E às vezes você recebe alguém nervoso, daí se você também já atende de maneira nervosa, já complica o meio de campo. Então, imagino, né? Que você já tenta amenizar primeiro para entender, para tentar achar uma solução para o problema, que é uma coisa que vai se intensificar muito agora, né? Com você como vereadora. Isso, eu às vezes pensava assim, meu Deus do céu, o que eu fui fazer da minha vida, né? Às vezes eu pensava quando eu me lancei a candidata. Mas por outro lado, eu pensava assim, mas até falei isso num discurso meu, mas Jesus morreu na cruz para nos salvar. Né? Então eu não sei... E não agradou todo mundo. E não agradou todo mundo. Eu não sei se eu vou conseguir tudo aquilo que eu tenho em mente, mas eu vou tentar. E às vezes falam, vai ficar frustrada. Não vou ficar, eu tenho os pés no chão. Eu vou fazer aquilo e vou falar para o eleitorado, não deu por isso, por isso, por isso. Né? Porque é tudo dentro das leis, não é fácil. A tarefa, ela é árdua, ela é difícil, né? Mas eu tenho confiança no meu potencial, nos números e dados que eu tenho para mim poder questionar a prefeita, deputados, né? Por que não melhorar? E o que eu vejo assim é muito comodismo na parte dos políticos, né? E eu sou uma pessoa mais agitada, mais falante, né? Então a luta, Ednei, é grande e pode ter certeza que eu vou levantar a bandeira tanto na educação, eu sou educadora, como na saúde, mãe de médico, como nas estradas do interior. Visitei os bairros aqui de Canoinhas. Tem muita coisa ainda para ser melhorada, mas eu noto que muitas estradas já são pavimentadas. Então, a política, cada governante, ele faz um pouquinho, pelo mínimo que faz, mas ele faz.
né? E o meu voto aí de confiança para a prefeita, eu acredito nela, no potencial, porque eu vejo assim na Juliana garra, vontade, né? E isso é o que importa. A pessoa tem que gostar daquilo que faz, né? A pessoa tem que ter interesse e buscar. E tanto a vice dela, pessoa maravilhosa, aonde eu andei, todo mundo falava muito bem da Zenilda. E depois ainda teve ali umas pesquisas que diziam assim, não, vão perder a eleição. Eu pensava comigo, não vou perder a eleição. No interior, aonde eu fui, todo mundo estava contente com ela. Claro que tem muita coisa a melhorar, claro que ela não venceu fazer num ano e meio, na verdade, tudo aquilo que a população esperava, né? Então, eu acredito que junto com ela, né, e com os demais vereadores, porque eu acho assim, na reunião que a gente teve, eu falava, os projetos não podem ser da Rosi Crestani, nem dos demais, todos os vereadores têm que abraçar a causa. Todos os vereadores têm que buscar de arrumar essas estradas, alargar, arrumar os bueiros, fazer os aterros. É junto, é todos, não é eu que vou fazer o meu nome. É esse pessoal que entrou agora tem que lutar por uma Canoinhas melhor. Ô, Rosi, eu entendo o teu posicionamento, mas você sabe que, como tudo na vida, na política, nem tudo é preto e branco, nem tudo é 8 ou 80, né? Isso. Tem várias nuances. Por exemplo, todas as vezes que eu pergunto aqui para um vereador se ele vai ser fiel à prefeita, se ele vai ser fiel às suas convicções, eles fazem as mesmas respostas que eu ouço há décadas, né? Se for bom para o município, eu voto a favor, se for ruim para o município, eu voto contrário. Claro, é uma resposta óbvia, mas existem coisas que não são óbvias, né? Vamos dar um exemplo aqui muito claro. O projeto de lei que foi aprovado agora esse ano, a prefeita, no meu modo de ver, acertadamente propôs um projeto obrigando o loteador a pavimentar loteamento, né? E esse projeto ficou 2 anos parado na Câmara. E quando foi a votação, houve uma forte pressão de loteadores, né? Ou seja, de pessoas de alto poder aquisitivo, para que não fosse aprovado esse projeto, jogando a conta, né, para o município pagar. Ou seja, o cara ia lotear o loteamento, né? Ia vender os lotes, e aí o município que se virasse de pavimentar, cuidar da estrada. Estou dando só um exemplo, não vou te perguntar como é que você votaria nesse caso, mas só para você ter um exemplo de projeto que você vai, por exemplo, concordar com a prefeita e vai desagradar um grupo de eleitores, ou você vai agradar teus eleitores e vai desagradar a prefeita. Nesse sentido, você se sente livre para ter a tua opinião e votar conforme a tua opinião? Sim, Ednei, como eu te falei, que aquilo que não der dentro da legalidade, eu vou falar para o meu eleitorado. A gente pensava assim, queria assim, mas dentro da legalidade não pode ser feito, né? Então não é favorecer o eleitorado ou a prefeita, né? É favorecer dentro das leis, né? Por exemplo, a lei não pode dirigir sem a carteira de habilitação, é lei. Então isso o eleitorado tem que estar inteirado. Que nem eu vejo muito questionamento, Ednei, nos postos de saúde, as pessoas falam, meu Deus, ela atende só 8 e vai embora, isso não pode, ela tem 15, por que isso? Porque a prefeitura não acerta isso, mas dentro da legalidade, um médico não pode, no meio período, atender mais que 8 pessoas. Então talvez o eleitorado não sabe disso. Então, o que eu vejo na população? Que precisa alguém que vá falando, explicando o que pode e o que não pode. Que não doure a pílula, né? Que bata real mesmo. Que bata real. Então, tem muita coisa que não é a prefeita ou aquele médico, aquele profissional que não tem aquela má vontade. Dentro da lei, do CRM, da medicina, o médico só pode atender, porque senão é aquela número X de pacientes. Então, eu acho assim que a população às vezes fala, critica as coisas que não estão inteiradas como que funciona a lei. Então, eu acho assim que eu não vou me intimidar em momento nenhum de tomar qualquer decisão que seja. Como eu já te falei, melhor para Canoinhas, para a população. Legal. Vou deixar espaço para encerrar nossa entrevista, Rosi, para você agradecer teus votos aos eleitores que certamente vão estar assistindo essa entrevista. Eu agradeço, né, como eu já falei de início, primeiramente a Deus, pela luz do Espírito Santo. Minha parte espiritual era muito forte, né, quando eu decidi entrar, né. Eu não entrei sozinha, sempre falava em campanha, com Deus na frente, nada dá errado na vida de ninguém. Agradeço os 1.208, né,
um voto era o meu, são 1.209, né, Ednei? E que dá, né, a data do município, né, 12 de setembro, que você relembrou. A gente até estava conversando aqui, 1209 é o aniversário de Canoinhas. Espero parabenizar com o número de votação, né, o número que eu até coincidiu, né, Ednei, que a gente estava falando ali. Agradeço o espaço, sempre que serei chamada aqui, virei com o maior prazer aqui falar à população de Canoinhas, e o meu muito obrigado, e podem ter certeza que eu estou sempre à disposição para atender a todos, com muito zelo, muito carinho, e sempre que me procurarem, eu estou à disposição da população canoinhense. Meu muito obrigado pelo espaço. Que agradeço, Rosi. Obrigado também a vocês pela audiência e até a próxima.